Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Hoje estamos aqui para analisar os assuntos que marcaram a atualidade nacional e para o dia de hoje escolhemos alguns pontos que julgamos que são de interesse nacional. Vamos debruçar um pouco sobre a questão da providência cautelar que foi submetida pelo Tribunal, pelo deputado Venâncio Mondlane. E também vamos entender um pouco sobre aquilo que foi a locução, a entrevista que o presidente da Renamo Sufumati concedeu a uma televisão privada, onde de alguma forma atribuiu adjetivos ao Venâncio Mondlane e que também fazia sentir que o Venâncio Mondlane cessasse as funções para que continuasse a se preparar melhor para esta caminhada que, na verdade, já manifestou publicamente. E no meio disso vamos analisar um pouco, porque na sexta-feira é um dia em que as partes foram convocadas pelo tribunal. Estamos a falar do presidente Arnam, na sua liderança, vamos citar o presidente Osofumati e o respectivo Venâncio Mondlane, de que ouvimos nas imagens, o Venâncio Mondlane esteve presente no tribunal da cidade de Maputo para a respectiva audição. E também vamos debruçar aquilo que foi as declarações do antigo secretário da Renamo, Manuel Bissopo, que diz que é preciso que se realize o Congresso. Ele diz que o Sufumati perdeu a confiança dos membros da Renamo e da sociedade civil e que era preciso realizar o Congresso e que, se os membros quiserem, acharem conveniente, pode, de alguma forma, fazer um baixo-assinado para forçarem a liderança da Renamo a realizar o Congresso. Também chamou a atenção o Conselho Nacional relativamente a esses aspectos. Depois vamos discutir a questão de Caifadine Manasse, que acusa os deputados da Frelimo de difamação. Alguns, o processo que conheceu avanços nesta última semana. Igualmente, vamos analisar a questão. O governo diz que os terroristas têm novo chefe e estratégia de ataque. É que, na verdade, nos últimos tempos, as autoridades governamentais vinham dizendo que o terrorismo ia conhecer vai fragilizando cada dia que passa, porque haviam abatido os cabecilhas dessas lideranças e que, de alguma forma, iria fragilizar o terrorismo. Mas o mesmo governo aparece a dizer que não. Os terroristas já têm um novo chefe e as estratégias de ataque. Vamos tentar perceber aquilo que é o papel da inteligência no país para prevenir esse tipo de coisas. Para essa informação, na verdade, deveria as Forças de Defesa ter recebido antes para poder prevenir que essas incursões das forças de defesa, dos terroristas não pudessem ganhar espaço. E por fim, se nos restar o tempo, vamos de uma forma, em jeito fecho, falar do impacto ciclone Filipe na região sul, que é o que vimos, a precariedade das vias públicas, de alguma forma, o problema de escoamento das águas e veio à tona, e que é uma situação que se for vidas humanas, e desde já solidarizamos com as famílias lutadas que perderam os seus familiares. E para ajudar a analisarmos esses pontos que, dia de hoje, exemplo de hoje, do meu lado, começo do meu lado direito, começo Augusto Pelembe, que é do Movimento Democrático de Moçambique, Dr. Pangaia, que é acadêmico, e do outro lado tenho o João Massango, que é do Partido Ecologista, e por fim, António Xanga, que é deputado da Renamo. Com esses três convidados que vamos debruçar ao longo de algumas horas e minutos para entendermos um pouco relativamente a esses pontos. E vamos começar com o ponto do destaque relativamente à questão da providência cautelar, que de alguma forma o Tribunal suspendeu os atos praticados pelo presidente da Renamo após, permita-me usar esse termo, cessar, digamos assim, as suas funções, pese embora que o Estatuto diz que o presidente deixa de exercer, quer dizer, o presidente só cessa as funções quando passa os novos órgãos diretivos tomam posse. Vou melhor comentar com o deputado Muxanga. Deputado Muxanga, nós estamos a acompanhar a questão desta providência cautelar.
como é que a Renamo analisa essa providência cautelar. Uma delas, o tribunal deu o provimento, e no meio disso vão aparecendo vozes que vão criticando a não realização do Congresso na Renamo. A minha primeira questão, queria, como é que acha, como é que avalia, a Renamo avalia essas providências cautelares que foram submetidas pelo Brasil Comandante, e como é que está o ambiente dentro da Renamo? Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Apresentar sentimentos de pesar às várias famílias que choram, nomeadamente a colega Sheila, deputada da Assembleia da República, que perdeu sua mãe em Chimoio. Sentimentos de pesar à família Matucutuco pela partida do colega Matucutuco, membro da Comissão Permanente, deputado da Assembleia da República, porta-voz da Comissão Permanente, cujo o funeral realizou-se ontem em Pemba. E apresentar também sentimentos de pesar à família Djedje por ocasião da partida do papá Pedro Djedje, a sua família, a sua esposa, Dona Leia Joel Langa, e a Igreja Nazareno, onde ele era cliente. Queria, antes de começar a responder às suas questões, pedir mais uma vez a Deus que acolha as almas dos malgrados para o paraíso e agradecer de novo a Deus por terem inspirado os apóstolos da África Austral a cumprir com aquilo que eu tinha prometido, que o apóstolo emérito Matombe, se não se conformar, será descomungado. Confirmou-se, foi descomungado. Ele já não tem autoridade dentro da Igreja Velha Apostólica. Querendo, ele tem que voltar, sentar com as crianças na doutrina, começar a aprender como é que se deve conviver dentro da igreja. Em poucas palavras, para dizer que a partir desta semana, o apóstolo Matombe é mzalwane. Amandi anda dikeni Matombe sus. Tem que anda dikeni ayakaena abala josakwe leswo mkarataka. Como chegou anda dikeni? Porque ele passou muito tempo a usar esse tipo de expressões contra outros servos de Deus. Despromovia superintendentes por o WhatsApp ou telefonemas. Mas, graças a Deus, ele foi descomungado com um ofício claro e concreto. E onde se anuncia com tristeza que o Conselho dos Apóstolos já não conseguiu resistir às atitudes do apóstolo Matombe por causa daquilo que andava a fazer dentro da igreja. O que resta agora é perseguir-se os bens da igreja que estão com ele, se é que ele não quer devolver de forma pacífica, e pode ser tratado já como ladrão, porque já não tem legitimidade de ficar com as coisas da igreja Velha Apostólica, como eu aqui anunciava. Em relação à questão que me colocas, bom, a Renamo está meio tranquila, meio preocupada, dada a situação em que chegamos, porque é uma situação que cria desconforto a qualquer um. O normal teria que os membros da Renamo, os dirigentes da Renamo, tivessem conseguido ter espaço para sentarem e discutir os seus problemas, que é o que o apóstolo Matombe não conseguiu fazer dentro da Igreja Velha Apostólica, por causa de ostentar muito poder. Pensou que ele era a solução e não conseguiu ter solução. Lamentavelmente, as coisas correram até chegaram aos tribunais, mas depois voltaram para casa. E em casa chegaram à conclusão de que o apóstolo Matombe tem que ser afastado. Foi afastado, agora foi descomungado. Agora, nós temos o mesmo problema. Nós dizíamos aqui no programa que a Renamo precisa de se reencontrar. Nós não podemos criar claques dentro do partido. Agora temos membros divididos, temos membros pró-Venâncio, temos membros pró-presidente da Renamo e temos membros que estão no muro. E temos membros tipo o antigo secretário-geral que finalmente aparece agora, se calhar para justificar que foi citado pelo presidente na grande entrevista e a tentar desmentir algumas realidades que nós conhecemos. Há um jornal que o Dr. Bissop foi de livre e espontânea vontade fazer entrevista, esse jornal está conservado, onde disse que o general Yusuf,
o faltou respeito porque nomeou diretor do gabinete eleitoral, por isso esse cargo era muito pequenino para ele. E ele respondeu dizendo que queria descansar. Foi descansar. Foi solicitado para entregar o processo dele de candidatura. Disse que não queria descansar. Candidatura para as eleições Para membro da Assembleia da República. Disse que não queria descansar. Foi descansar. Passado algum tempo vimos já trabalhar. Significa que já tinha descansado o suficiente. Por isso foi ao município da Beira, foi se apresentar, onde começou a trabalhar. Está-me parecer que agora já não quer continuar no município da Beira. E quer voltar para o partido. Então, são coisas, né? Seja como for, ele é militante da ARNAM, é membro da ARNAM, tem os seus direitos, tem os seus deveres, bem ou mal cumpridos. Penso que em sede própria isso pode vir a ser chamado. Agora, o que pode-se criticar nesta aparição é o tipo de ataques que ele tenta fazer. Por exemplo, dizer que o presidente, quando vai à Beira, tem que chamar a ele. Não é razoável. O razoável é quando o presidente chegar, todo aquele que é militante do partido, ir onde está o presidente. Tendo em conta que o presidente, quando chega na Beira, não só reúne com quadros, mas também faz comícios populares. E qualquer um tende a ir ao comício popular dirigido pelo presidente. Mas talvez diz isso por ter sido o secretário-geral, provavelmente entende qual é um estatuto para ser convocado. Não há estatuto nenhum. Eu vivo num bairro. O meu delegado do bairro, quando convoca os membros da ARNAM, eu vou para lá. Porque lá no bairro sou militante de base. Eu tenho que contar que no dia que o cargo que eu ocupo terminar, eu volto para militante de bairro. Então, para eu facilitar a minha relação com o meu delegado do bairro, eu tenho que ir lá. O delegado do bairro é que diz, chefe, esta reunião que nós queremos tratar são coisas simples. O chefe pode ser dispensado. Eu tendo tempo, eu tenho que estar lá. Porque eu tenho que viver a dinâmica do partido a nível da base. É assim como se vive em política. Política é como igreja. Ainda que você seja arcebispo, seja cardeal, quando há oração na zona, no núcleo, você tem que ir para lá. Porque aquele é o teu núcleo. No dia do mal, as primeiras pessoas a socorrerem-te são aqueles ali do núcleo. Portanto, há uma crítica a fazer-se em relação a essa resposta. Outra crítica que se pode fazer é esta de ele ir discutir quem vai entrar, quem não pode entrar na lista de candidaturas. Eu penso que isso aí as instituições próprias em tempo útil vão poder se pronunciar. Vão poder se pronunciar. Ninguém está autorizado a dizer que não, o fulano porque tem 8 anos, o fulano porque tem 3 anos, entra, não entra. As coisas mudam, né? Sim. As coisas mudam e as coisas não são perpétuas. E acho que não precisava de andar a explicar isso. Mas o resto, como militante do partido, ele traz uma nova coisa. Não sei se é verdade ou não, se diz que há falta de dinheiro e ele sabe que colocando uma caixa, a caixa pode encher de dinheiro para fazermos o Congresso. Esta experiência é boa e bem-vinda. Espero que o Conselho Nacional acolha e crie um grupo para angariação de fundos para realizarmos o Congresso. A ser verdade que o Congresso não está a ser realizado por falta de dinheiro. Há pessoas que têm experiência. Aliás, ele próprio, quando o presidente da Câmara morreu, acredito que podíamos não ter dinheiro. Como ele era o dirigente maior da administração do partido, conseguiu angariar dinheiro e fomos fazer um Congresso à maneira, mas conseguimos fazer. O importante é que o Congresso foi realizado. Em relação ao processo em si, eu já disse aqui que eu não quero entrar de um e do outro lado, porque eu queria ser aglutinador das partes. Lamentavelmente, não consegui, o meu grito não foi ouvido, mas não vou me arrepender. Costuma dizer que a voz do burro não chega ao céu, mas a minha voz não é do burro. Acredito que é de alguém que Deus conhece. Ainda que demorem a ouvir, alguns terão que ouvir qualquer dia e vão se recordar daquilo que eu estou a dizer. O que eu espero, tendo havido a decisão que se tomou, o partido efetivamente deveria cumprir com a orientação do tribunal
porque as decisões de tribunais prevalecem sobre qualquer tipo de decisão. Mas há uma coisa, a questão é que esta decisão recai sobre alguém, Sim. que é o presidente da Renamo, Sim. membro do Conselho do Estado. Sim. Agora, sendo o presidente Ossufo Momad, membro do Conselho do Estado, a ser julgado por um tribunal daquele nível, a coisa cola. Está-me a parecer que há dificuldade aqui de perceber isto. Mas temos que perceber que a decisão não é tomada ao Ossufo Momad de pessoa. É aí que eu quero chegar, não é o Ossufo Momad como pessoa, são os atos tomados pelo Ossufo Momad. Agora, os atos são nulos, sim, de nenhum efeito. Agora, a materialização da nulidade cabe a quem? Eu sempre perguntei isto ao partido. Bom, eu não sou jurista, os juristas do partido vão poder tentar perceber o que está a acontecer, mas que as decisões do tribunal são de cumprimento obrigatório, isso está claro, está nítido e devem ser cumpridas. Os passos subsequentes que nós devemos marcar, vamos ver depois do julgamento, que hoje, aliás, que na sexta-feira teve lugar, qual é a decisão que vai ser tomada. Compareceu o presidente ou delegou alguns os advogados da Renamo para poder estar lá? O presidente nem devia comparecer, porque àquele nível o presidente não pode ser julgado, porque é membro do Conselho do Estado. Aí tem todos os seus direitos. Sim. Delegou pessoas que foram o representar. Se o representaram bem ou mal, esse é outro assunto. Se conseguiram trazer argumentos convincentes ao juiz, para o juiz mudar de posição, vamos ver em sede da sentença. Mas o que é importante, que continuo a dizer, é que se a Renamo quiser, por exemplo, depois da sentença, entrar na questão de recursos, nós podemos perder muito tempo e nós, em menos de 2 meses, temos que fechar o processo de candidaturas. Então, só queria chamar a atenção a os advogados da Renamo para que ponderem muito sobre a possibilidade de recurso, porque o recurso, em algum momento, é prejudicial. Eu conheço pessoas que estão na cadeia que a pena já terminou, mas não podem sair por quê? Porque recorreram. Sim. Então, a cadeia é o tribunal da primeira instância que estão à espera de ver o quê? Sim. A resposta. Por isso, quando as penas são leves, é razoável deixar a pessoa cumprir a pena. É da opinião que se cumpra, que a decisão do tribunal reconduz as pessoas. Todas as pessoas que estão lá são militantes do partido. Obrigado. É tirar história, colocar novela. Sim. Todos são filhos do partido. Sabe por quê? É porque, a fim e a cabo, depois de tudo isto, quem quer que seja, quem ganhar, ficar candidato da Renamo às presidenciais, ficar dirigente do partido, há de ir chamar todos aqueles para dizer vamos voltar todos, vamos nos unir, vamos votar no partido da Renamo. Então, é possível chamar estas pessoas destituídas, os que ocupam os lugares agora que o tribunal diz que são ilegais, mandar parar esses, colocar esses e juntar a todos eles trabalhar e pararmos com esta confusão. Mas tudo isso depende da vontade das pessoas. A terminar mesmo, eu espero que tanto o engenheiro Venâncio como o general Ossufo Momad, incluindo os seus apoiantes e conselheiros, percebam que a Renamo está acima deles. Eles estão neste conflito por causa da Renamo. Então vamos proteger a Renamo em primeiro lugar, depois é que ficam as nossas ambições pessoais de dirigente, de militante e tudo aquilo que pode manchar o bom nome do Partido Renamo. Obrigado. Massang, eu vou para si. Relativamente a essa questão, é uma guerra de vácuo sem quartel que se vive na Renamo. Claudio Machado fez uma referência à questão dos recursos num período que nem é um ano eleitoral. De alguma forma pode desviar as atenções da Renamo, estar atrelado aos recursos e não ter os resultados numa outra área que é a sua área de atuação. E como é que analisa essa situação que se vive? A Renamo foi na sexta-feira convocada do tribunal, aparece o antigo secretário da Renamo a condenar a atual liderança e aparece o Ossufo Momad também a atribuir nomes ao Venâncio Mondlane. Como que acha tu, qual a avaliação que faz, por exemplo, do aquilo que foi o comportamento do próprio Ossufo Momad, que foi a televisão, disse o que disse, ninguém quer lhe tirar a razão, mas também deu alguns tributos ao Venâncio Mondlane.
Muito obrigado, meu caro amigo Mário. Quero aproveitar este momento e saudar os meus colegas do painel especial, o deputado Muxanga. Se me permitires, em alguns segundinhos, eu gostava de trazer o ponto prévio. O meu ponto prévio tem exatamente a ver com esses eventos climáticos que o país está vivendo agora e, ao mesmo tempo, apelar às entidades que se lidam com estes fenômenos. Estou a falar do INGD. Se recuarmos no tempo e no espaço, foi exatamente aqui nesta televisão que eu tentei retransmitir aquilo que foi as constatações feitas no ano passado, em novembro, pelo Centro de Aviso Prévio da África Austral sobre a questão atinente a ciclones no nosso país, Moçambique. Já em novembro, sabíamos perfeitamente que Moçambique teria ciclones, teria um número de 10 ciclones que iriam sacudir o nosso país. Olhando a vulnerabilidade do nosso país face a eventos extremos como cheias, secas e ciclones, é preciso que nós passemos desde já a trabalhar para evitar que Moçambique entre em colapso ambiental. É verdade, não podemos prever, são eventos naturais que aparecem, mas ao mesmo tempo eu quero condenar essa letargia de nós querermos reagir depois do problema. É preciso que nós mudemos a forma de agir e Moçambique ser um país atento a todos os fenômenos naturais e, sobretudo, quando há um aviso prévio há bastante tempo antes das coisas seguir. E eu estou tão triste olhando as imagens que Moçambique está a passar agora, está a atravessar. Não é um desastre total. E embora o governo apareceu a decretar a alerta amarela, mas eu acho que a alerta amarela já deve ter sido decretado a partir do mês de janeiro, que nós tínhamos que estar atentos, porque tínhamos uma vaga de fenômenos que poderia de facto agudizar. E outra coisa, não transformemos os fenômenos naturais não em atos ilícitos para algumas pessoas. Em Moçambique, quando há cheias, há ciclones, tem aqueles indivíduos que aplaudem porque sabem que vão tirar dividendo em detrimento do sofrimento do povo. Eu queria exatamente trazer isto como ponto prévio, com uma maior preocupação, porque se nós não mudarmos o paradigma da forma como é que nós nos lidamos com fenômenos naturais no nosso país, os eventos vêm, destroem e a situação sempre vai manter-se. Eu gostava que um dia nós, ainda dentro deste período, viéssemos aqui debater, se calhar trazer as coisas com seus próprios nomes desde 1936, sobre os eventos extremos, ou desde 1977, quando Moçambique fica independente, e olhar todo este período que, em termos de resposta, tem sido de facto negativo. Agora, em relação à questão que me coloca da providência cautelar. Mário, na semana passada nós discutimos a questão da providência cautelar, aqui nesta televisão. Eu estou tão feliz porque parecia o deputado ter estado conosco aqui no debate. Por quê? Porque tentou transmitir exatamente a questão que foi levantada por mim, que nós, como moçambicanos, como partidários, existem algumas coisas que, quando acontece, a primeira coisa que nós temos que fazer é o uso do raciocínio lógico. Não é? Porque muitas das vezes, quando há crispação, eu até levei o termo crispação, que a crispação na Renamo não faz ganhar o Venâncio Mondlane, não faz ganhar a Renamo, faz perder o Venâncio Mondlane e faz perder a Renamo também. E eu disse isso aí, quero repetir exatamente isto,
Porque nós chegamos até um extremo em que o assunto que deveríamos resolver internamente, agora entra o tribunal. Sim, o tribunal entrou. O tribunal julgou. O tribunal deu razão a quem deu razão. Mas eu não posso, vendo este assunto, se calhar ficando com regozijo das informações que foram passadas pelos órgãos de comunicação social, que olhava na pessoa Venâncio, que o tribunal julgou ao seu favor. Não. O tribunal não julgou a favor do Venâncio. O tribunal julgou a favor da lei. Da legalidade. O tribunal julgou a favor da legalidade, da forma como é que as instituições, os partidos políticos agem internamente. E eu disse mais, é muito perigoso num ano eleitoral desta, onde os partidos políticos ou as crispações dentro dos partidos políticos não observam, não é a vantagem do nosso adversário comum. Quando há problemas numa casa, e nós sabermos que existe alguém que sempre, quando há problema, tira vantagem, então nós temos que procurar forma de evitar que haja de facto problema. Vi tanta gente a dizer que não, Venâncio, sei lá, por aí fora. Eu hoje, devo dizer com muita franqueza, querendo concordar com o pensamento do Muxanga, quando diz que o espólio principal aqui é Renamo. Renamo é ele que glutina o Sufo Momad, é ele que glutina o Bissopo, é ele que glutina o Venâncio. Quer dizer, aglutina todas essas pessoas que disseram, que decidiram que não, nós temos que ter esta marca aqui, que é ela que dela nós possamos de facto fazer a mudança. E isso remete-me a um pensamento comum quando a gente avalia o processo político nacional, os fracassos desde o início do multipartidarismo em Moçambique. Nós sempre perdemos. Perdemos em algumas ocasiões por causa da ausência da estratégia, não é? Ainda vamos a tempo de nós corrigirmos exatamente este assunto. Nós vamos a tempo de olharmos um problema simples que pode transformar num problema que, no fim ou mais à frente, nós vamos a perceber que o adversário comum não vai de facto perdoar. Olha, nós temos em Moçambique um partido que não desperdiça as oportunidades quando os membros de partidos políticos não olham de facto e eles dizem, porque vocês estão desorganizados. E quando nós ganharmos, aproveitando, não é, o espaço da distração dos partidos, roubando, viciando os resultados, cometendo fraudes eleitorais, vão dizer que não, nós ganhamos porque vocês estavam de facto desorganizados. Então, de uma forma geral, quero dizer o seguinte, que é preciso nós avaliarmos o nosso processo eleitoral em Moçambique, avaliarmos exatamente a vida dos partidos políticos, porque a vida de um partido político está em causa. A Renamo, eu sempre comento com muita reserva, não é um partido qualquer. O MDM não é um partido qualquer. O Partido Ecologista não é um partido qualquer. Tantos outros partidos são partidos que lutam para alcançar o poder político. E esta fragilidade que muitas das vezes nós notamos tem, de facto, levado a cabo em que nós não conseguimos, não é, lograr o sucesso daquilo que nós pretendemos. E quem sai a perder é o povo moçambicano. É o povo moçambicano. O conflito que nós vivemos, em 30 segundos só para terminar, desde as eleições de 2023. Se calhar as multidões, não é, que andavam em volta dos candidatos. Hoje a gente pergunta. E depois temos um outro grande problema nos partidos. Eu estava a acompanhar a entrevista do presidente Sufo Momad com muita tristeza. Pessoa da qualidade de um presidente, da dimensão do presidente Sufo Momad, em algumas ocasiões, as pessoas que o assessoram têm que dizer que essas palavras não podem sair da boca do
do presidente. Sim. Chamar cão, chamar sei lá que por aí fora. Então, maluco. E isso foi de facto se agudizando para nós termos aquilo que nós temos. Mas eu sou da opinião que a família Renamo está em altura de mudar este cenário e procurar forma de trazer a razão a quem é a razão, a quem tem de facto a razão. Para quê? Porque nós, no fim do dia, o que nós queremos é uma democracia forte, é uma democracia participativa, é uma democracia em que nós temos que lutar. Ainda bem, hoje, dia 15 de março, inicia o processo eleitoral para juntos controlarmos Obrigado. todas as manobras em volta exatamente do processo de recenseamento, Obrigado, etc. Sr. João Massano. etc. Atualmente a este ponto, vamos, Dr. Pangai, eu... Desculpa, há uma questão, desculpa que eu estou... Em que televisão o presidente chamou alguém de cão? Televisão, como está? Não, calma, eu não disse isso, não. Não, eu ouvi essa expressão. Sim, sim. Yeah. Eu gostaria de saber qual é a televisão, para não cairmos naquela que aconteceu com o Diamantino Miranda. Porque o Diamantino Miranda foi expulso de Moçambique por causa de coisas que nunca disse. Eu fui para Inhambane, falei com um jornalista que estava lá, fui avaliar o material, apanhei a gravação em bruto. Nunca o Diamantino Miranda disse o que se disse que disse. Então eu gostaria de saber, televisão onde o presidente Ossufo Momad chamou alguém de cão, qual é? O deputado Mchanga não viu o vídeo que está a circular, esta que levantou de facto este debate? Não, vídeo é uma coisa, televisão é outra coisa. Então, nós estamos a falar das informações saídas nas redes sociais. Essas coisas que o presidente fala na presença dos membros da Renamo. Não estava a falar isso numa televisão, mas as pessoas gravaram e as coisas foram postas a circular. Okay. Então pronto, é assim, a tal entrevista onde se diz que o presidente Ossufo disse cão, estava o nosso colega da Beira. Sim, vi também. O Geraldo. Geraldo Carvalho. Vi também. As pessoas que estão em volta do presidente Ossufo Momad nunca vieram em Maputo. Aquele vídeo foi gravado em novembro. Não, em outubro do ano passado. Em outubro do ano passado não havia conflito entre o Venâncio e o presidente Ossufo Momad. Então, algumas coisas foram buscar coisas e vieram montar. Então, que eu saiba, o Carvalho e o presidente Ossufo nunca estiveram juntos na Beira. Porque o presidente Ossufo, desde que passou da Beira, no tempo de campanha das eleições autárquicas, nunca foi à cidade da Beira. O presidente Ossufo, o colega deputado está a desmentir um vídeo que foi posto a circular. Não, é esta coisa que quer dizer? Está-se a dizer que o presidente Ossufo chamou o cão ao Venâncio. O que eu estou a dizer é que o presidente Ossufo pode ter dito cão, mas nunca se referiu ao Venâncio como cão. Isso tem que ficar claro. Se referiu a uma outra pessoa ou nem por isso? Nem me interessa dizer isso. O que me interessa aqui esclarecer é que o presidente Ossufo nunca chamou cão ao Venâncio. E havendo televisão onde o presidente Ossufo chamou cão ao Venâncio, que me digam qual é, para eu irmos examinar o material. Porque o presidente Ossufo falou na STV e falou com a TV Sucesso. Lá na TV Sucesso e na STV não há essa expressão cão. Essa expressão cão vem das redes sociais. Obrigado. Era só isso que eu queria que ficasse claro. Julgo que ficou no essencial. Eu vou para si relativamente a essa questão que se vive na Renamo. Acredita, olhando para a Renamo como partido, sabia que tem um ciclo que se avizinha, que era preciso observar a questão do Congresso. Quer dizer, como um partido sempre sabe disso, que daqui a 5 anos vamos ter que fazer isto, e era suposto que se preparasse. Mas nota-se que, na verdade, parece que não há essa pretensão. Há uma ideia que fica, que até agora, falando das redes sociais, há um vídeo que está a circular de Afonso da Cama. Para quem conheceu um pouco Afonso da Cama, era tido como uma pessoa de mão dura, mas é quem diz que não. Veja que até Afonso da Cama era tido como uma pessoa de mão dura, mas era uma pessoa democrática. Porque quando isto foi questionado pelo jornalista, julgo eu, em Sofala, diz que não, se o senhor era candidato, diz não, eu não sou candidato. Ainda se me elegerem como candidato, eu serei, mas os órgãos ainda vão se reunir para poder, é aí que vou poder me posicionar. Quer dizer, então ficou a ideia, as pessoas dizem que não, o Jacama, pese embora era tido como mão dura, mas ele é uma pessoa democrata.
E não estamos a ver neste ato, o presidente Ossufo Mates não está a falar do Congresso, falou-se, marcou a questão do Conselho Nacional, sabe-se, nem há uma justificação plausível, se existe, provavelmente a Renamo ainda não divulgou, e fica uma ideia de que o presidente Ossufo Mates quer se manter no poder e a todo custo, sem que haja concorrência. O que disse, por exemplo, o Elias Jacama diz que ninguém está contra o presidente Ossufo Mates, mas é preciso que ele, se for eleito, que seja de uma forma democrática, de forma aberta, mas que não haja uma manipulação. E fica aqui a ideia de que o presidente Ossufo Mates, ele quer se manter no poder a todo custo. Qual é a avaliação que faz, olhando para todo o cenário? A Renamo quer realizar este evento para a eleição dos membros, dar a oportunidade dos membros poderem ser eleitos ou eleger, ou há uma pretensão de poder empurrar o Ossufo Mates para frente? Primeiro eu queria poder sugerir que nós poderíamos chamar os partidos de Moçambique como sendo clubes de amigos. Eu acho que em Moçambique não temos partidos. Por esse cenário que nós estamos a viver, acredita mesmo que nós temos partidos de Moçambique? Nós, no ano passado, estávamos a falar das querelas no partido Frelimo, a partir das cartas da Graça Machel, cartas, o Samora Machel Júnior, dentre outras cartas, também aparecerem sujeiras. E agora estamos a ver essa sujeira da Renamo. Mesmo no MDM, quer dizer, poderíamos parar de chamar de partidos. Em Moçambique nós não temos partidos, temos clubes de amigos que se juntam para sequestrar o erário público. Então, uma situação dessas, nós estarmos a discutir assuntos desta natureza, é estarmos a valorizar os clubes de amigos que existem no país. Porque não faz sentido existir querelas desta natureza em partidos que se espera para poder gerir a nação inteira de cerca de mais de 30 milhões de cidadãos. A depender por esse tipo de pessoas que aparecem aí nas câmaras a poderem dizer que estão a concorrer para poderem ser dirigentes deste país. Sinceramente, eu acho que eu iria dispensar uma discussão desse tema e pegar para o tema seguinte, porque para mim... Talvez para fechar, há a pretensão de o atual presidente se manter ou não no poder? Mas ele pode se manter porque é um clube de amigos. Então é um clube de amigos, não há regras. Todos eles estão na mesma situação. Qual é o partido que você acha que está em melhores condições para governar este país? Eu acho que todos os partidos, os membros atuais, deveriam se demitir e pegar os jovens, talvez substituir a todos eles em todos os partidos, todos os níveis, para se calhar nós estamos a viver numa época que não deveríamos viver. Porque nós, cá em Moçambique, eu acredito que existem quadros, independentemente de serem jovens da Renamo, jovens da Frelimo, jovens do MDM, nós devíamos deixar isso, pegávamos os jovens para constituir outras classes políticas. Porque naquilo que nós estamos a fazer agora, nós estamos a destruir o país dia após dia. Não faz sentido. Como se justifica que até então nós não tenhamos candidatos a presidente? Em que momento em que o cidadão vai avaliar o perfil daquele que vai ser indicado para ser presidente? Moçambicano não terá chance para poder fazer uma coisa dessa. Todos eles estão em silêncio. Virão em momentos oportunos para poder gerir os seus clubes de amigos e vão dizer que o fulano, sim, que fica a gerir o clube de amigos, não dirige o país. Por favor. Muito obrigado, Dr. Panga. Vou para si, Pelembe, relativamente a este assunto, que de alguma forma a Renamo não é um partido qualquer, é um partido importante para este país que também forçou muitas mudanças e se quisermos vamos olhar para a Constituição da República de 2018, que sofreu uma revisão parcial para de alguma forma refletir alguns pontos que a Renamo entendia que deveriam refletir na Constituição. Então, a relevância do Partido Renamo é o que nos faz, de alguma forma, destacarmos essa formação partidária. Como é que olha para esta guerra? Eu pergunto isso como Pelembe, não como militante de uma formação partidária, embora é difícil desassociar essas duas figuras.
Mas como é que olha para este conflito que se vive na Renamo? Estamos prestes a uma guerra, a um pleito eleitoral, um partido que sempre cantou ser pai da democracia, mas parece a atual liderança está a mostrar-se não ser amante à própria democracia. E estamos a olhar também essas entrevistas que o presidente da Renamo vai concedendo às televisões, que há um meio de uma resposta a alguns, digamos, permitam-me usar este termo, alguns que considera detratores, seus detratores, mas em um momento o presidente Sumato falou numa televisão que nós não vamos realizar o Congresso ou por isto, por esse motivo, ou eu não tenho a pretensão de eu concorrer sozinho, eu quero que outros concordam. Quer dizer, em nenhum momento abordou de uma forma clara e objetiva os problemas que levantam este problema todo, que em que a Renamo esteja dividida no seu todo. Ele vai às entrevistas, fala o que lhe apetece, mas não o problema real da Renamo, que os moçambicanos precisam saber, que os membros da Renamo precisam saber. Boa noite para si, Mário, ao deputado Muxanga, ao meu amigo João Massango, ao doutor, e agradecer a Deus pelo dom da vida e cumprimentar os telespectadores. E, primeiro, antes de responder a sua questão, solidarizar-me com a deputada Silvia Cheia pela perda da sua mãe, que a família tenha proteção divina, mas também pelos matolenses que esta semana, por causa da tempestade do ciclone Filipe, que trouxe desgraça para os matolenses. Desgraça tal que poderia ser evitada, na minha opinião, porque já são 48 anos que estamos independentes. Não faz sentido um mês ou um ano gastamos rios de dinheiro para reabilitar estradas, para construir valas de drenagem, e passados 5 anos ou 10 anos voltamos a ter os mesmos problemas. Às vezes nem passa um ano, é meses. Eu acho que Matola precisa de bons gestores para resolver questões básicas, que é o saneamento do meio. E não faz sentido os mesmos locais que Calixto Costa gastou rios de dinheiro para construir valas de drenagem, estamos a ter os mesmos problemas. E tivemos uma situação caricata na Liberdade, em que Júlio Paruque foi expulso. A população enxovalhou Júlio Paruque, lhe deu corrida, porque o povo está cansado de mesmas respostas, de mesmos gastos de dinheiro. Solução que é bom é zero. E por isso espero que o Júlio Paruque ponha a mão na consciência e resolva os problemas dos matolenses. O que nós queremos é valas de drenagem, é bacias de retenção, estradas com qualidade, infraestruturas resilientes, que possam durar 20, 30, 50, 100 anos, como hoje estamos a ver aquilo que os portugueses fizeram, mesmo sabendo que o país não era deles, mas há infraestruturas que resistem até hoje, que foram construídas 100 até 90 ou 100 e tal anos. Então espero que o Júlio Paruque tenha essa concepção, essa consciência e resolver o problema dos matolenses. Alguém me questionava por que reclama. Só vou parar de reclamar quando tivermos uma estrada com qualidade, uma escolas, infraestruturas de qualidade, um transporte com qualidade, saneamento do meio com qualidade. Aí sim vou parar de reclamar. Muito bem. Agora, olhando para a situação da Renamo, eu fico triste porque a Renamo é um ator muito importante na política nacional, e como vários outros partidos da oposição, e triste porque quando chega o momento eleitoral, me parece que já é hábito haver convulsões. E essas convulsões, em algum momento, como é que posso dizer, defraudam a expectativa dos moçambicanos. Porque nós estamos já há 48 anos em que os moçambicanos estão fartos dessa governação. Quando digo farto, é porque 78% a 80% da juventude está desempregada, o custo de vida está alto. Este fenômeno, Filipe, destapou
ou mostrou a vergonha em que nós vivemos. E a sociedade, quando olha outubro, dia 10, não me falei, é dia 9 de outubro, dia das eleições, a sociedade moçambicana olha como um dia que vai escolher uma alternativa para resolver os seus problemas. E quando assistimos a essas convulsões, essas guerras, as pessoas começam a perder essa esperança. Por isso eu me junto ao deputado Muxanga quando apela à direção da Renamo e ao próprio Venâncio Mondlane para que encontrem o meio termo, porque eles todos são da Renamo, a finalidade é o bem da Renamo, que se unam e encontrem uma solução, porque o que estamos a assistir hoje não só destrói a própria Renamo, mas também destrói a própria oposição em Moçambique. Leva as pessoas a desacreditar, como ouviste o meu par aqui do painel, a desacreditar toda a oposição por causa desta situação. Mas em algum momento temos que entender que um partido é igual a uma família. Não há uma família perfeita, não há uma organização que não tem, onde há um ser humano que está ali dentro, onde há 10, 15, 20 e um partido que tem 1000, 2000, sempre há pensamentos diferentes. Acha que os interesses individuais estão a sobrepor-se aos interesses do próprio partido ou não? E considera que, de alguma forma, o presidente Ossufo está a ser mal assessorado? E tenho cá eu até quero chegar lá, mas eu não olho, tem interesses individuais, eu olho o que está a acontecer hoje na Renamo e em outros partidos, é nós percebermos o que é a democracia. Sim. Samora Machel muitas das vezes falava da crítica e autocrítica. E às vezes nós temos que aceitar essa democracia. Se olhares para as convenções na Europa, dos partidos, mesmo agora nos Estados Unidos, que há como se chama? As primárias, há embates entre os candidatos do mesmo partido, até como na linguagem popular se bifam. Mas não assistimos o extremismo que estamos a assistir em Moçambique. Infelizmente, em Moçambique, quando criticas a tua liderança, até num bom sentido, há um grupo de assessores que são lambibotas, querem preservar o seu pau, muitas das vezes tendem a infernizar a quem vem com uma crítica contra a liderança do partido. Mas, no geral, eu espero que a Renamo se encontre, porque é um ator muito importante para a democracia em Moçambique. Agora, me colocaste uma questão como cidadão. Sim. Espero que o presidente Lutero não assista ao programa para não me condenar por aquilo que vou dizer, porque é assim, Mário e telespectadores, deputado Muxanga. Eu assisti atentamente à entrevista do presidente Ossufo Momade. E como cidadão mesmo, como cidadão, eu acho que em algum momento ele perdeu-se. Quando chama de malucos, essa expressão não pode vir de um presidente de um partido, na dimensão do presidente Ossufo. Mas também senti muitas fragilidades. Eu digo-te uma coisa, se eu não fosse do MDM, eu não votaria no Ossufo Momade. Eu, Augusto, não votaria no Ossufo Momade como presidente. Tenho o meu amigo deputado Muxanga. Se me dissesse escolhe um candidato, eu escolheria na Renamo para ser presidente, eu escolheria o deputado Muxanga. Por quê? Por causa da organização do discurso e das ideias. Eu esperava ouvir um presidente que está, não sei se vou errar, o deputado Muxanga vai me ajudar, o Ossufo Momade está há quase 30 anos na vida política, pós-militar, da Assembleia da República e esta da Presidente da Renamo. Quando se questionou ele pelas políticas públicas, não ouvi nada. E era uma oportunidade ímpar para ele trazer as políticas públicas, a sua visão sobre o país. Então, eu confesso, fiquei decepcionado, porque eu esperava, além das querelas dentro, que é normal, na minha opinião, em todos os partidos, família tem esses problemas,
Mas eu olhei mais para as políticas públicas, soluções para os moçambicanos. Não ouvi nada, não conseguiu transmitir aquilo que é. O Sufumad insiste como candidato às presidenciais. É decepcionar o cidadão moçambicano. Honestamente, estou a falar como moçambicano mesmo. Não estou a puxar saco do deputado Muxanga, mas tem vários outros, o deputado Muxanga, o Manuel de Araújo e vários outros que, às vezes, as lideranças dos partidos, em algum momento, têm que assumir a sua incapacidade e escolher o melhor filho da organização para assumir o projeto. Muitas das vezes temos que olhar aquilo, a causa e também olhar a parte interna do partido e também a opinião pública, porque sim. Eu como MDM muitas das vezes costumo dizer assim, nós temos, por exemplo, 20 mil membros ou 50 mil membros na província de Maputo, mas se for já ver os votos, vais ter ali 50 mil, 60 mil votos. A maioria dos votos vem daqueles que não são membros, e são esses que o partido tem que avaliar os seus membros e também avaliar a opinião daqueles que são a maioria que votam. Então, eu acho que a Renamo também tem que refletir em torno daquilo que é a caixa dentro, mas também o que é a opinião do povo aqui fora. Qual é o perfil do candidato que o povo quer, e isso vai credibilizar a própria oposição no geral. Por isso que eu pedi desculpas para que o presidente Lutero não assista, porque nós somos proibidos de comentar sobre a Renamo. Então, peço desculpas mesmo. Não, talvez só para acrescentar uma coisa. Uma das situações que fez com que eu ficasse decepcionado, de fato, com essa questão é que esse discurso que o Sufumad trouxe é uma decepção. Primeiro, para além dessa questão das políticas públicas, dentre o outro tipo de questões que foi tratado na entrevista. Sim. Uma delas foi aquela quando dizia que, sim, nós ganhamos as eleições de 2023 da mesma maneira que estamos a ganhar desde 94 até então, mas pronto, o que fazer? Mas olha, se eu estamos a dizer que vão às eleições e vocês estão a ganhar desde 94 para cá, mas não diz qual é a saída disto. Está ainda, quer dizer, você está querendo pedir, diz que vai às eleições. Ganhou sempre desde de 94 até então, tem ganho as eleições. Mas o que nós vamos fazer? Ele não apresenta propostas de como inverter este cenário. Então, imagine lá ele, presidente do país, a passar serviços desta natureza. Onde vai buscar soluções? Então, dentre várias coisas aqui, por isso eu estou decepcionado com a situação atual da classe política que se pretende inverter o atual cenário e os desafios enormes que o país tem nessa altura. Então, nós precisamos efetivamente de uma reflexão nacional para podermos ver como é que nós vamos gerir o nosso destino, o destino deste país. Porque numa situação destas, nas berrações que estamos a encontrar em todos os partidos que se propõem gerir este país, então estamos mal. Obrigado. Mesmo para fechar relativamente a este ponto, relativamente à questão da Renamo, acredita que a Renamo disse que é preciso ouvir a opinião pública, acredita que a Renamo precisa tomar uma decisão forte se quiser olhar para aquilo que é o produto, são os resultados a ter no próximo período eleitoral. Se caso não, a Frelimo vai trazer aquilo que disse na Assembleia da República, que irá reduzir a Renamo em zero na Assembleia da República. Isso não é só para a Renamo, serve para o MDM, serve para qualquer partido da oposição que aspira a ascender o poder. Além de pensar ou de ouvir o pensamento interno, tem que sempre estar atento à opinião pública, porque, como eu disse, nós temos mais votos do que dos membros que nós temos dentro do partido. Então isso mostra claramente que quem mais vota não é aquele militante ou aquele membro do partido. Mesmo a própria Renamo, quem votou mais na Renamo, não sei a estatística da própria Renamo,
mas nós estamos de fora, percebemos quem votou mais na RAM são os simpatizantes, são os insatisfeitos, são aqueles que estão cansados Com a política do regime. Mas há uma coisa que Só para terminar, que eu Clément. queria acrescentar sobre os tribunais. A Renamo, como qualquer partido, sabe que quer governar o país. Sim, E a Renamo deve respeitar as decisões dos tribunais. sim. Porque se perder essa oportunidade de respeitar a decisão do tribunal, ou se o Fumumad não querer respeitar as decisões dos tribunais, eu não concordo muito, deputado Mchanga, se ele é membro do Conselho do Estado, ele não pode usar essa capa para fugir. Ao contrário, como membro da oposição, para ensinar a Frelimo, que muitas das vezes se escondem na capa de imunidades. Eu acho que ele deveria baixar e dizer eu respeito as decisões do tribunal e vamos em frente. Na minha opinião, seria algo mais bonito para a sociedade, porque se ele não aceitar isso, o que eu, como eleitor, vou pensar? Se esse amanhã ser presidente e houver uma decisão de um tribunal, ele não vai respeitar também, como a Muito obrigado. Frelimo hoje não respeita as decisões do tribunal. Então, mais ou menos assim. Obrigado. Acho que não me ouviu bem. O que eu disse era que as decisões do tribunal são de cumprimento obrigatório. E ele perguntava, o presidente da Renamo não foi visto no tribunal. O Venâncio esteve lá. E eu disse, o presidente Ossufo, na qualidade de membro do Conselho do Estado, não é ouvido àquele nível. Ainda que ele tivesse essa vontade de ir, não podia ir ao tribunal para ser ouvido àquele nível sem que tenha comunicado o Conselho do Estado. Isso é de lei também, está lá, está escrito. Agora, o presidente do SUFA não recusou ir ao tribunal. Ele mandatou o seu advogado, mandatou pessoas para irem representar. Então, o que eu estava a comentar era que vamos ver se essas pessoas souberam o representar com dignidade e souberam responder às questões aí colocadas. Quando nós estamos em sede do partido, há muitas coisas que se fazem. Há coisas que pode ter sido o general Ossufo que decidiu. Há coisas que pode não ter sido o general Ossufo que decidiu. São pessoas quaisquer, dentro do partido, que tomam decisões em nome dele. O presidente Ossufo, na entrevista, disse que ele em nenhum momento recomendou a alguém que ele era candidato. O porta-voz do partido fez-lo à sua maneira. Mas também não veio desmentir. Não, ele não desmentiu, porque ele diz que o gabinete de preparação do Congresso ainda não foi preparado, das candidaturas ainda não foi preparado. Quando o gabinete for preparado, ele vai manifestar se quer continuar ou não. A única coisa que ele disse é que ele é forte. Mas qualquer pessoa que vê ele, vê que ele é forte. Agora, a questão aqui, que eu acho que a Renamo precisa de adiantar muito nela, este é o problema das nossas democracias. A Constituição da República de Moçambique diz que o presidente da República tem de ser uma pessoa que trabalha única e exclusivamente para o Estado. Sim. Lamentavelmente, os nossos presidentes são presidentes do país e são presidentes dos partidos. É aqui onde começa o problema. Porque ser presidente do partido não significa que automaticamente você é candidato às presidenciais. A Renamo podia escolher dois caminhos. Preocupar-se agora com o candidato, porque o candidato tem de ser entregue até dia 10 de junho. E depois justificar por que não se fez o quê? O Congresso. E encontrar um mecanismo estatutário que permite que seja eleito ou designado o candidato fora do Congresso. Porque até essa designação não é feita em sede do Congresso. Quem faz isso é o Conselho Nacional. A questão que o engenheiro Venâncio levanta é que tanto o Conselho Nacional como o presidente, assim como o Conselho Jurisdicional, o seu mandato terminou no dia 17. Não é o presidente Ossufo só que tem seu mandato esgotado. O Conselho Nacional também eleito, que tomou posse naquele dia, também tem o seu mandato esgotado. O Conselho de Jurisdição também, que foi eleito naquele dia, tem o seu mandato que é esgotado.
Por que é que está-se a responsabilizar aqui o presidente do SUF? A lei dos partidos políticos não é clara quanto a isso. O Código Civil, porque é mais antigo, o Código Civil moçambicano, antes da lei moçambicana, desta lei dos partidos políticos, tem uma omissão grave sobre esta questão dos partidos políticos. O que o juiz foi fazer para dar provimento àquela providência cautelar foi buscar a lei das associações e a lei das sociedades. E encontrou aquela interpretação. O que é que a lei das associações e a lei da sociedade diz? É que o administrador delegado, a partir da data em que o seu mandato termina, o mandato começa e tem um determinado dia que termina. Se ele deixa que o mandato chegue aqui sem realizar a Assembleia Geral, não pode tomar decisões estruturantes. Sim. Havendo uma situação que o obrigue a tomar decisões estruturantes, essas decisões estruturantes devem ser homologadas pela Assembleia Geral e devem constar de uma ata reconhecida e depositada no notário. Para quê? Para fazer face a esta situação. Não se dizer que ele está-se a tornar ditador. Sim. É isto que não se fez. Temos este problema. Quem é competente no intervalo entre os dois congressos? É o Conselho Nacional. Urgia que o Conselho Nacional já tivesse se reunido para termos passado disto. Só para fechar, porque para passar para o o Conselho Nacional é que vai decidir se há congresso ou não. O Conselho Nacional já está convocado. O presidente já marcou um passo. Quando o Conselho Nacional reunir, vai votar se quer congresso ou não. Se o Conselho Nacional dizer que tem de haver congresso, terá que haver congresso. O que eu acho, como cidadão, é que nós devíamos nos preocupar em encontrar quem é o nosso candidato. Pode ser o presidente, pode não ser o presidente. Sim. Candidatos presidenciais. Sim. Fechamos este assunto. E depois, com bom tempo, vamos ver vamos fazer a renovação das estruturas do partido. Isso é possível nós fazermos, só que o prazo que nós temos até ao fim da entrega das candidaturas está a ficar cada vez mais apertado. Mas é possível nós termos ideia de quem é nosso candidato, haver consenso, fazendo estas demonstrações que eu fiz aqui, Conselho Nacional, atas, fazer o registro de todas as decisões estruturantes que vão ser tomadas, serão homologadas, depois apresentarmos a candidatura. Depois de apresentar a candidatura, organizarmos o Congresso. Porque nunca ninguém disse que depois de apresentar as candidaturas é proibido a RENAM fazer o Congresso antes das eleições. Pode haver isso. Muito bem, Sr. Deputado, mesmo para fechar, há uma questão que eu quero lhe colocar, gostaria da sua capacidade de síntese mesmo. Disse muito bem que o presidente do SUFMA disse na entrevista que ele em nenhum momento se posicionou relativamente à questão da sua candidatura. Essa questão foi vinculada por alguns membros da RENAMO. Não acha que o presidente do SUFMA, de tudo o que já está a acontecer, deveria ter aparecido? Porque nós não podemos reagir quando são coisas não benéficas contra nós. Mas mesmo aquelas coisas são benéficas para nós, mas que achamos que nós ainda não tomamos decisão, deveríamos nos pronunciar. Não acha que o SUFMA deveria ter se pronunciado e dizer que não? Esta decisão foi mesmo dos membros. Eu ainda não me pronunciei, mas provavelmente vou me candidatar. Para não criar, por tudo cria isso que é o silêncio. Essa situação é igual à tal situação que o Pelembe está a dizer. Sim. Que eu reúno qualidades para ser candidato. Quem sabe se eu quero? Só que eu acho que não posso me candidatar porque o gabinete de preparação do ato ainda não foi criado. O pensamento que o general Yusuf Mohammed tem é igual ao pensamento que eu tenho. Porque você próprio não sabe onde eu vou quando eu sair daqui. Se quero ser candidato às presidenciais da RENAM, se quero ser presidente da RENAM, eu ainda não disse a ninguém, porque o gabinete ainda não foi criado. Então, eu dou razão ao general Yusuf Mohammed quando pensa assim. Obrigado. Agora, há um local onde o presidente Yusuf Mohammed presta contas. É onde? É no Conselho Nacional. Agora, espero que ao chegar ao Conselho Nacional, o general Yusuf Mohammed vai prestar conta, vai dizer tudo o que sabe, vai justificar porque o Congresso não foi convocado em tempo útil, vai se discutir qual é a estratégia que nós temos para sairmos desta crise. E é importante que o presidente, enquanto estiver em exercício de funções, mantenha pelo menos a ordem dentro do partido.
Não podemos ter claques dentro do partido. Haver grupos que se degladeiam, porque este grupo do Venâncio chega na delegação, expulsa o grupo do SUF, chega outros, expulsa o grupo do SUF Mamad. Não, isso não é partido, não é nada. Tanto o SUF Mamad como o Venâncio Mondlane vieram para aqui. Nós temos uma canção que ele próprio gosta muito. Mina na wena aingativani ihlanganisiwile irenamu mina na wena aingativani ihlanganisiwile ire swa hukwaru aningaswiti eu não sabia falar macua aprendi por causa da Arnam. Então, se não fosse por causa da Arnam, eu não via falar macua. Essa coisa de macaga já conhecia porque mas pessoal de Majacase, né? Mas muita coisa. Ndatenda, eu não conhecia. Eu não conhecia Macuane, não conhecia Angelina, não conhecia Eleta Cabo. É por causa da Arnam. Então, Arnam é muito importante para todos nós. 10 vezes Renam antes de Antônio Mchanga. Por Obrigado. isso, não, desculpa para terminar. Sim. A Renam precisa de pensar 2 caminhos. Pensar no candidato, pensar na direção do partido. Porque o que criou problemas foi o pensamento de que quando alguém é presidente do partido, automaticamente é candidato. E foi isto que irritou o grupo do engenheiro Venâncio, para o engenheiro Venâncio começar a aparecer a dizer que eu também quero, eu também quero. Mas querem o quê? Se eu dizer agora que aquele que fica presidente do partido não é candidato, e eu dizer quem quer ser candidato, até podemos fazer uma coisa. Aqueles que querem ser candidatos, aqueles que serem candidatos a presidente do partido, vão à direita. Aqueles que querem ser candidatos a presidente da República, ficam aqui no meio. Há de ir para onde o Venâncio? Há de ir para onde o general Suf? Então acho que assim nós cortaríamos facilmente este barulho. Mas tudo não depende de mim. Tudo depende dos órgãos do partido. Essa é uma simples ideia que eu estou a dar. Mas acho que todos iriam. Mário, desculpa-me. Forma mais sintética. É interessante o povo ouvir esse tipo de discurso hoje, trazido pelo Mchanga, porque foi o mesmo discurso negacionista trazido pelos quadros da Renam. E eu fico feliz ouvindo isto saindo na boca do Mchanga, porque pode renascer a esperança aos moçambicanos, não é? Porque muitas das vezes esta questão do clubismo mina aquilo que é o desenvolvimento dos nossos partidos. As alas mina o desenvolvimento dos nossos partidos. A partir da altura em que nos partidos políticos há alas, há grupos, não é, que admiram um determinado indivíduo e nós de facto nos encontramos nisto. A Renamo, a partir do mês de novembro, dezembro, ou um pouco depois da realização das eleições autárquicas, nós vimos indivíduos que começaram a atacar mutuamente. E isso provocou esta ira popular. Esta ira popular que nós, hoje, o Mchanga, procura forma de corrigir. Isso, de facto, é muito bom. Eu quero parabenizar e fazer entender à opinião pública que todos os problemas numa casa resolvem-se através do diálogo. Obrigado. Mas eu queria para fechar mesmo. Dizendo, eu tive a oportunidade forma rápida um mesmo, pouco sintética. de conversar com Venâncio Mondlane. Sim. E eu dizia, na minha perspectiva, no meu conselho como pessoa, eu dizia, na minha visão, ele não tinha necessidade de se candidatar como presidente do partido. Era o meu pensamento. Eu dizia, a minha visão era que ele se candidatasse a candidato a presidente da República. Porque não via... Não, mas acho que o mais interessante é ser o presidente mesmo. Eu concordo com o deputado Mchanga que diz que temos que separar essas águas. Sim. Essa política de que o presidente do partido é que deve ser candidato é o que estraga as organizações. Porque muitas das vezes esquece-se, porque sou presidente e às vezes a pessoa sente que eu, neste momento, não sou o melhor, mas como sou o presidente, sou eu mesmo. Sim. Então isso estraga as organizações. É por isso que eu chamei a atenção, pensei como cidadão, e quando eu vi a entrevista na STV, na TV Sucesso, eu disse comigo mesmo, se eu não fosse membro do MDM, e me mostrasse o Submado como candidato para eu votar, eu não iria votar. Porque muito obrigado. ele não transmite aos moçambicanos uma solução dos problemas.
Obrigado. Não, desculpe. Forma eu rápida. acho que a ideia que estão a colocar aqui, agora estão a chamar Armando Emílio Guebuza naquilo que ele pretendia fazer quando terminou o seu mandato. Armando Emílio Guebuza queria separar os poderes, a presidência da República e presidência do partido. E houve muitas querelas no meio disso, inclusive a oposição também interviu para poder criticar este posicionamento. Mas hoje está-se a ver que, afinal de contas, isso pode ser possível. Mas, ok, a questão essencial provavelmente não seja essa. Dizer, neste momento, a Renamo está numa situação de encruzada. Por quê? Se o tribunal diz que o presidente Oussoufou Mahamat não deve tomar decisões estruturantes, até que medida que o candidato, por exemplo, à presidência, prevalecendo esse despacho do tribunal, vai ser entregue ao tribunal dizendo que a Renamo tem esse candidato para ser... Quem vai assinar essa petição? Tendo em conta que o presidente ele não deve tomar decisões estruturantes. Uma decisão de indicar ou apresentar à Comissão Nacional de Eleições ou à entidade competente de quem deve ser o candidato à presidência da República, da Renamo, tem que aparecer alguém a chancelar isto. Para fechar. É o Conselho Nacional. Então, mas o Conselho, neste momento, quem vai convocar o Conselho Já está Nacional? convocado. Convocou. Então, até que medida em que a decisão do tribunal está sendo cumprida? Tá bom, é assim. A decisão de convocar a reunião eletiva Vamos passar. é de organização, não é estruturante. O presidente do partido, ao nomear, ao mandar cessar, fez-o pelo seu próprio punho. É por causa disso que o tribunal precisa do Oussoufou Mahamat em pessoa, quer cabeça do Oussoufou Mahamat. Independentemente da situação ter sido decidida, não por Oussoufou Mahamat. Porque o presidente Oussoufou Mahamat não conhece todos os delegados distritais que andaram a ser exonerados. Alguém lá se responsabilizou em dizer que este tem que ser exonerado e o presidente pode ter autorizado, como também pode não ter autorizado. Então, isso acontece em partidos políticos. Quando as decisões são tomadas aqui, alguém dizer que são ordens superiores. Depois você pergunta quem deu tal ordem, você já não apanha o tal superior. Obrigado, deputado Muxanga. Hoje nós queremos corrigir a ação dos escoveiros quando dizia que alguém que é presidente do partido também tem que ser candidato para ter poder. E viram que essas duas coisas não jogam. Tá bom, desculpa. Obrigado. Um exemplo muito simples. Não jogam. Com licença, em 97, graças a Renamo, eu fui a Portugal. O Marcelo Rebelo de Sousa era o presidente do PSD. Não conseguiu levar o PSD ao melhor porto e teve que se demitir. Entrou aquele que estava na União... Durão Barroso. O Durão Barroso foi eleito para a União... para a Comissão Europeia. O PSD entrou em banho-maria. Teve os problemas de Maria Ferreira Leite, que não acabou 6 meses. Demitiu-se, veio aquele baixinho, o Marques Mendes, que apesar de bons resultados, disseram que não tinha discurso, a mesma coisa que estão a fazer agora. O Marques Mendes foi afastado. É quando aparece o Passos Coelho. Pedro Passos Coelho. Não, Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes. É quando sai o Cavaco Silva. Cavaco Silva. Não. Quando sai este... Deputado Muxanga, vamos... O Barroso. Não, desculpa. Estamos mesmo em cima da hora. Sabe, você provoca uma situação que nós temos de falar de direito comparado. Um gacalho se lugumou Então, tem que ir até o fim. Até que o PSD acabou acertando. Estas coisas acontecem quando as pessoas têm como prioridade o partido. Agora, quando cada um quer puxar para os seus, isso é problemático. Eu não quero aqui condenar nem o general Oussoufou, nem o Venâncio Mondlane. O que eu estou a pedir é que os dois sentem. Da mesma maneira que o presidente teve coragem de sentar, conversar. Porque quem começa a insultar o general Oussoufou não é Venâncio. Alguém que já há anos está a insultar o general Oussoufou. O general Oussoufou toma chá com essa pessoa. Por que não pode tomar chá com o Venâncio? O Venâncio não tem piolhos. É filho dele também. Por causa disso que ele o confiou como seu assessor. Contudo, o Venâncio também não pode andar a montar ciladas contra o seu pai.
Há coisas que não podem ser feitas. O Venâncio teve a oportunidade de andar a fazer publicidade das reclamações. Não é ele que assinou as reclamações. As reclamações foram assinadas pelo mandatário porque o presidente do partido autorizou. Querem saber o que o presidente do partido está a fazer? O presidente do partido está a orientar. Nós temos o pacote de revisão da lei em carteira. É um trabalho homologado por general Ossufo Mamad. Eu sou relator desse trabalho. A colega Sheila, essa que perdeu a mãe, é parte desse grupo de trabalho. O senhor Impiri, a nossa chefe é a doutora Narita Sitole. Estamos a trabalhar. A maior iniciativa naquela lei é proveniente da RNAM, dirigida por Ossufo Mamad. Obrigado. Por isso, solução para as fraudes eleitorais, estamos a tentar encontrar em sede da lei, dando poder aos tribunais para poderem decidir. Obrigado. Mas também eu acredito que se essas eleições autárquicas tivessem observador, eu era presidente do município de Matola. Agora estaria com botas já a suportar essa água que está a dar maçada ao meu povo. Obrigado. Não tivemos isso, por quê? Porque a Frelimo só respeita... Obrigado. Desculpa. Respeita as instituições internacionais. Por isso que eu acabei dizendo no meu discurso que queixar contra ladrões de voto, traficantes de droga e raptores, enquanto a Frelimo estiver no poder, é igual a queixar o porco ao javali. Obrigado. Porque eu nunca vi o comportamento do porco do javali, eu mesmo. Obrigado, deputado Muxanga. Mesmo, vamos passar para outro tema. Estivemos a estendemos demais esse tema. E o realizador vai me chamando a atenção, vai reclamando, vai gritando, é normal. Mas vamos passar para o segundo tema, e relativamente a este, juro que esgotamos o suficiente relativamente à questão da RENAMO e também a Constituição da República é clara quando o Presidente da República separa, diz que o Presidente da República não deve exercer cargos privados enquanto for o Presidente da República. Então, a Constituição da República é clara quanto a isso e caberá aos partidos poderem materializar este preceito constitucional, porque já está lá na Constituição da República. E nós vamos partir para o segundo tema, relativamente àquilo que é o caso de Caifadine Manassi, que, de facto, submeteu uma queixa aos deputados da Frelimo, acusando de difamação, e que este processo conheceu os novos episódios, e que algumas pessoas vão já sendo culpabilizadas, digamos assim, assim que é, em relação a este processo. O tempo já não nos corre contra nós. Vou começar consigo, Pelembe, relativamente a este processo, em que já conheceu o novo episódio. É uma guerra entre os camaradas. Um outro camarada sentiu-se ofendido, diz que não. Eu vou, na verdade, levar essas pessoas para o tribunal. E é certo que, provavelmente, a direção do partido, naquilo que nós ouvimos, terá questionado a ele, o presidente do partido, ele disse, não, eu tenho que levar esses senhores ao tribunal para poder a salvar a minha honra, um bom nome, relativamente tudo foi dito, e o caso foi para no tribunal, e são deputados da Assembleia da República, e é um assunto também que vai mexendo com a própria Frelimo. Qual lance que faz relativamente a este processo, que já está a conhecer uma nova dinâmica? Bem, Mário, eu acho que é um não assunto. Não assunto porque é um exercício normal. Porque Sim. o que eu me apercebi é calúnia e difamação. Sim. Quando alguém se sente que está a ser acusado sem provas ou é uma difamação, é calúnia, eu acho que o Caifadine Manassi exerceu o direito que lhe assiste de defender a sua honra e seu bom nome. Agora, cabe às instâncias judiciais provarem quem está certo, quem está errado. Agora, para mim, o que ficou mal nessa história é saber que na Assembleia da República, na bancada da Frelimo, há barão de drogas. É só isso. E num país em que a droga está a destruir o tecido social do país, hoje a juventude está perdida por causa de drogas, e ouvimos que na Assembleia da República há um barão de droga. Então, a única coisa que fica nessa história do Caifadine Manassi com os seus sequazes é o problema de barão de droga que está dentro da Assembleia da República. Agora, o exercício de ele tentar limpar o seu bom nome, eu acho que é um exercício normal e deve ser respeitado. Obrigado. Como é que analisa essa questão?
o ambiente na Frelimo. É o mesmo cenário que nós estávamos a falar, que está a acontecer na Renamo, não é? Você está a imaginar uma família, mesmo o pai, e depois entram em encrenca e alguém leva o caso para o tribunal contra o seu próprio irmão. Quando chega a esses níveis, como é que nós podemos apelidar essa família? São problemas idênticos que estão a acontecer dentro desses clubes de amigos que nós acabamos de referir. Eu acho que aqui nós estamos a perder a moral, porque nós estávamos a pensar, aliás, temos estado a refugiar-nos dessa outra componente que a igreja faz, que é a educação moral. Então, as igrejas também estão a entrar na política, estão a entrar na lama da ideologia política. E, por conseguinte, nós preferimos destruir o tecido social, preferimos destruir a família. Então, se existisse essa parte moral, onde nós, acredito eu, que todo aquele que é religioso, aquele que é crente, sabe engolir sapos. Quando vê que esta situação é verdade, que há isto, mas aquilo, mas não há um perigo iminente quanto a mim, a gente engole sapo. Se é que ele não foi detido ou não foi, provavelmente o que podia fazer era resolver este caso ao nível da família da Frelimo. Se é que efetivamente faz parte daquele conjunto da Frelimo. Obrigado. João Mação, vou para si. Vou pedir também a sua capacidade de síntese para podermos gerir o tempo. Este processo. Acredita que fala-se de barão de droga na Assembleia da República e essas pessoas dizem que são das Zambésias todas. E Cafedine da Manasse também é do ciclo das Zambésias. Acredita que é uma pessoa, tudo que foi aparecendo, que Cafedine da Manasse sentiu-se ofendido, acabou levando esses colegas para o tribunal. Acredita que possa existir alguém que queira lavar a sua imagem, mas sujando a imagem de uma outra pessoa? Olha, Mário, ontem nós assistimos na Assembleia da República às respostas de perguntas ao governo pelos deputados da Assembleia da República. Se eu, João Massango, até se fizesse a comparação, estaria aqui a discutir a vergonha que nós assistimos ontem do ministro do Interior, primeiro a arrogância que ele trouxe na Casa do Povo, em querer colocar em causa os deputados da Assembleia da República eleitos democraticamente, não é, pelo povo, para nós estarmos aqui a discutir Caiphadine Manasse. O que eu ganho? O que ele traz para mim de valor acrescentado? Porque estamos todo esse tempo a gente a discutir Caiphadine Manasse. Eu falo com toda a sinceridade, prefiro no meio disto aqui discutir as questões das drogas no nosso país, porque este país aqui vai de mal a pior, já está catalogado como um país, não é, onde a droga passa com muita naturalidade, onde os governos, não é, os governantes estão de facto envolvidos como cartéis exatamente de droga. Então, eu dispenso qualquer comentário em volta exatamente disto, de estar aqui a discutir o Caiphadine Manasse. A gente discute e depois qual é que vai ser a finalidade exatamente disto. Eu prefiro discutir o ministro do Interior e dizer que nós temos uma tamanha vergonha neste país, não é? Quando este país passa por uma questão de raptos, passa por uma questão de terrorismo, passa por uma questão de drogas, essas drogas que nós estamos a discutir e depois assistirmos aquela resposta de forma arrogante quando os deputados questionavam, não é? E por último dizendo o seguinte, que nós não devemos nos preocupar por o assunto da República Democrática do Congo, porque este é um outro assunto. Olha, Congo, faz parte da SADC, não é? Faz parte dos países da SADC. Isso, de facto, preocupa-nos a nós. Então, eu gostava que nos próximos debates levássemos exatamente este assunto, porque, para mim, Caiphadine Manasse não faz nenhuma relevância. Obrigado, ficou essencial, João Mação. Vou para si, Antônio Muxanga, 2 minutos também. Bom, relativamente a uma questão que eu lhe colocar, nesse processo todo de Caiphadine Manasse, até acabou aparecendo uma suposta
há um suposto cartão de que Cafadim Menace pertencia a Renamo, que circulou nas redes sociais, tudo isso no âmbito deste processo todo, não sei se era difamação, mas o deputado Michanga está aqui, sabe, também vai poder responder se em algum momento o Cafadim Menace fez parte do partido Renamo ou não. Bom, Tem a palavra. Não sei dizer porque eu não sou do Comitê Provincial da Zambésia, da Delegação Provincial da Zambésia. Sim. Mas sei que as delegações provinciais emitiram cartões. Sim. É normal isso. O Caifadine ter pertencido a Renamo ou não. Sim. O importante é que Caifadine agora não é da Renamo, está com a Frelimo. Aliás, o presidente da Câmara foi da Frelimo. Sim, sim. O presidente do Sufo Mamadi foi da Frelimo. Sim. Eu sou o único que nunca foi da Frelimo. Mas nem com isso sou mais moçambicanos do que muitos tantos outros. Correto. Então é razoável que o Caifadine tenha sido da Renamo e depois foi para a Frelimo e que se quiser há de voltar para a Renamo, é razoável. O doutor Araújo já foi de quantos partidos? Isso não é mais relevante. Sim. O que é relevante aqui é que nós já discutimos o problema de Samito. Sim. Então, se já aceitamos discutir o problema de Samito, não podemos não discutir Caifadine, é discriminação. Então, não podemos fazer isso. Por isso, quero condenar o meu mais novo aqui, Massango. Tem que tratar Caifadine com respeito, da mesma maneira como tratamos o caso Samito Machel. A questão do Caifadine releva por quê? Porque a de tal discussão foi feita em sede do partido. O Círculo Eleitoral reuniu na Zambésia para prestar contas e leu um relatório que diz que o Caifadine Menace é o mentor da difamação, que diz que o vice-presidente Njonjo é traficante de drogas. Sim. Eu falei com jornalistas, porque eu participei na comissão de inquérito, da conclusão encontrada é que não foi Caifadine que disse o que disse. O Caifadine tem azar do jornalista que escreveu no Integrity ser de Pebane e ele também ser de Pebane. E também o professor que foi apanhado com droga ser de Pebane e com algum laço, se calhar, de familiaridade ou de parentesco com Caifadine. E o outro detido, que estava na beira na altura, também ser de Pebane. E o marinheiro que usou o barco para ir buscar a droga, aquele militar, também só começou a ser marinheiro depois de ter saído do quartel e ir trabalhar em Pebane, onde deixou de ser cristão, voltou muçulmano. Então, quer dizer, tudo Pebane. Então, acabaram dizendo que é o Caifadine que fez aquilo. Algumas pessoas do meu partido sofreram sedução para mobilizar o engenheiro Venâncio para dizer que diga que quem te disse é Caifadine, nós vamos te libar. Quando havia aquela história de que iam processar o engenheiro Venâncio Mondlane. Nós dissemos, o engenheiro Venâncio citou o jornal. Sim. E o jornal existe. Citou a televisão existe. Agora, o que fez com que o Caifadine tomasse a decisão que tomou? É que, para além do vexame que se deu por lhe chamarem, acusarem de ter caluniado o vice-presidente e seu colega, como consequência, o Comitê Provincial de Zambésia, com voto de maior parte daqueles colegas que foram processados, votou a expulsão do Caifadine. Sim. E o Caifadine foi expulso do Comitê Provincial. Sim. O que o Caifadine tinha a ganhar ou a perder? Tinha que ser camarada das pessoas que o expulsam. Você pode ser camarada de quem te expulsa. O seu diretor-geral aqui vai ser amigo de quem lhe expulsa daqui da televisão? Então, há algumas coisas que nós temos que ver até onde é que vão. O partido Frelimo, Só para terminar. com licença, calou. Não quis intervir no assunto. O Caifadine calou. Foi queixar no tribunal. Quando os colegas se viram coçados com a ação judicial, é quando correram para o presidente do partido chamar Caifadine. Para já lhe tratar como militante. Ele disse, não, eu vou até as últimas consequências. Ah, não, porque aquilo, você é membro do Comitê Central, o Comitê Provincial não pode te expulsar. Quando ouviram o que vocês fizeram. Esta é a história
de você ver crianças se espancarem, a empurrarem-se para o fogo, você deixar com uma queime, para depois fazer justiça. Então, tanto o presidente da Frelimo como o comitê de verificação do Partido Frelimo a nível provincial e central cometeram erro terrível. E Caifadine tinha razão de repor a sua dignidade, que é para obrigar que se rasgue aquele relatório. Então, até isso é pior do que aquela questão do Venâncio Mondlane, porque os assuntos do Venâncio vieram de fora, onde o doutor Manteiga foi falar na imprensa. Os do Caifadine foram tratados dentro do partido. Aqui também chama-se responsabilidade dos órgãos do partido. Os órgãos do partido devem estar atentos ao que está a acontecer. Houve trapalhice aqui pela parte do Comitê de Verificação do Partido Frelimo a nível provincial, Comitê de Verificação a nível central e do próprio Comitê Central do Partido Frelimo. Obrigado, senhor deputado. Vamos mesmo pedir ao meu realizador para observarmos o último tema mesmo, que tem a ver com a questão, o governo diz que os terroristas têm um novo chefe e estratégia de ataque e de acordar que há recrudescimento dos ataques em Cabo Delgado, mas daquilo que nos chega, o governo diz outra coisa, diz que não, a situação está controlada. Vimos o ministro, vimos também o presidente da República recentemente a falar sobre a questão de terrorismo em Cabo Delgado, dizer que não, os terroristas, o que acontece é que eles chegam, disparam e assustam a população começa a correr. Vou começar consigo, João Maçã, relativamente a este ponto de terrorismo, essas declarações do governo, em termos de que há um novo chefe e novas estratégias, aonde ficam os serviços secretos para poderem antecipar essas ações dos terroristas? 2 minutos. Olha, eu acompanhei a entrevista do professor do Rosário, questionada em volta exatamente desta questão do terrorismo em Moçambique, onde ele citou, não é, questão dos serviços de informação e segurança do Estado, a inteligência moçambicana. E, em suma, dizia que, tarde ou cedo, é preciso que nós procuremos um mecanismo de dialogar exatamente com estas pessoas. Eu achei, de facto, interessante. Concorda com a ideia de dialogar com os terroristas? Eu concordo pelo nível em que as coisas estão. Não é? Para se alcançar a paz. Nós temos que alcançar a paz. E se amanhã aparecer outro grupo a causar Olha, o diálogo terror? é fundamental, mas eu quero exatamente responder à questão da introdução de elementos ligados à inteligência. Sim. Há bem pouco tempo, nós, em Moçambique, tivemos a informação dita pelo próprio Presidente da República, olhando esta questão da estabilidade na província de Cabo Delgado. Dias depois, a situação levaria tempo para nós podermos controlar esta questão de terrorismo. Eu sou da opinião que o Estado moçambicano precisa de saber investir no homem. Sim. Precisa de fazer a melhor infiltração. Porque não basta trazer algumas evidências que depois amanhã as mesmas evidências voltarão a desmentir as mesmas pessoas. Sim. E eu acho que isto aqui é jogo de ping-pong. Se tem de facto as novas lideranças ou não. Eu digo isso porque eu estava escutando exatamente as respostas trazidas das perguntas dos deputados ao ministro do Interior. Me parece que aqui, em relação a esta questão do terrorismo, nós estamos fora do total controle, não é? Mas que precisamos, de facto, de fazer alguma coisa. Obrigado. Em volta disto. Obrigado. Deputado Muxang, palavra. A questão que eu lhe coloco, a Renamo apareceu relativamente também a defender a questão de negociar com os terroristas. Até que ponto isso é sustentável, negociar com os terroristas, com pessoas que estão a subverter a ordem constitucional? Ok, suponhamos que vamos negociar com este grupo e amanhã aparecer outro grupo. Depois de amanhã aparecer outro grupo, quer dizer, vamos passar a vida a negociar com as pessoas que vão subverter a ordem constitucional? Há uma coisa interessante que anda nas pessoas. Sim. Sabe o que não acaba na pessoa? Ainda que não bebe água é a saliva. Para lubrificar a língua, para você falar sempre. Okay. Ainda que apareçam 1.000, 1 milhão, vamos conversando. A conversa é boa. Agora, as premissas. A questão aqui, se calhar você deveria colocar se eles vierem exigir e querem criar o Estado Islâmico, como é que ficamos? Sim. Essa é a questão.
Mas também podemos encontrar meus termos. Porque se a criação do Estado Islâmico. É que se calhar nem é essa coisa de Estado Islâmico. Eles só foram buscar esse nome porque esse nome é grande. É tipo Momomo. Quando você quer ameaçar crianças, diga, cuidado com o Momomo. E as crianças começam a correr porque Momomo é um nome muito, muito feio. Mas, para o teu conhecimento, Momomo não existe. Os chineses, para mostrarem a sua supremacia, desenharam um leão voador. Pelo que eu sei, o leão não nada. O leão não atravessa os rios. E eles querem um leão que atravessa oceanos. Quer dizer, não conheço nenhum pássaro pesado com mais de 20 quilos que consegue passar o oceano, de um oceano para outro. Pode voar daqui para Catemba. Os leves andam nos barcos, até os corvos indianos. Não andam sozinhos, podem cair no mar e morrerem lá. Para dizer o seguinte, o problema do presidente da República gosta muito de falar. E a informação recolhida pelos serviços de informação e segurança do Estado, o primeiro grande consumidor da informação é o presidente da República. Eles descarregam ele que peneira e diz o que sabe. Qual é o problema? Ele quer dar a entender, conhece os líderes dos insurgentes quando já estão mortos. Agora apareceram os novos chefes, não consegue dizer quem são os nomes deles. Depois, quando morrer, ele vai dizer que os conhece. E nós estamos a dizer, vai dialogar com ele. Não está a ir. Agora foi para Ruanda, para ir buscar os ruandeses. Os ruandeses são financiadores do M23. Os insurgentes são apanhados em Cabo Delgado. Dizem que foram treinados nos campos do M23. Os instrutores do M23 são os mesmos instrutores dos insurgentes. São franceses. Agora, se esses franceses são conhecidos pelo governo da França ou são franceses perdidos aqui, isso é outro assunto. Mas o mais importante é que nós não podemos ter um exército que financia terror na República Democrática do Congo e nós termos o mesmo exército a ajudar-nos aqui no país e a SADC, que está a combater esses terroristas no Congo, estar aqui a ajudar a nós. Quer dizer, é muito controverso. Quer dizer, eu brinco com a amante da tua mulher, mas eu sou teu irmão. Isso não existe isso. Obrigado, deputado Mchang. Eu vou para si, Dr. Pangai, 2 minutos também. Sim, há espaço para negociar com isso e se eles disserem que não, nós queremos Cabo Delgado. Não, é que também não faz sentido que durante 7 anos e nós não saibamos o que os terroristas não querem. 7 anos que passaram até hoje, será que não conhecemos o que eles querem? Então, mas, ok, eu acho que a mulher moçambicana, ela deveria arregaçar as mangas para poder obrigar a nós, os homens, a encontrar saída dessa questão. Eu não consigo perceber se a nossa mulher, ela, ao ver aquelas imagens da pessoa humana que saiu da ventre dessas mulheres a serem dissipadas a cabeça e manterem-se na situação onde elas se encontram. Eu estava à espera, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e agora vamos no 7 de abril, Dia da Mulher, que aparecesse com ideias concretas o que nós temos que fazer para mitigar aquela situação de Cabo Delgado, porque eu acho que aquele que mais dor sente numa situação dessa é a mulher, que albergou o homem 9 meses na sua barriga e depois nasceu a ela com dor e assiste essa mesma pessoa a ser dissipada a cabeça e não venha ter um discurso contundente para obrigar o regime a poder sentar na mesa e, por termo isto, seja ela mulher da Renamo, seja ela mulher da Frelimo, mulher do MDM, está aí em silêncio nas tocas, não está a dizer absolutamente nada. Elas só aparecem para poder sustentar a questão da busca de voto. Vocês, mulheres, não têm apenas essa tarefa. Têm a tarefa, sim, de garantir a manutenção da espécie humana. Porque são vocês que geram toda a pessoa. Todos nós nascemos de uma mulher. Não existe ninguém que não nasceu de uma mulher. E é você, mulher, que sentiu a dor extrema de trazer a cada um de nós. E é você, mulher, que está a assistir o produto que você traz nessa natureza a ser dissipado da cabeça e manter-se em silêncio. Obrigado, Dr. Pangai. Pelé, vou para si. Esse terrorismo também vai criando alguns problemas.
recentemente chegaram as informações que a força local acho que teria, de alguma forma, praticado uma ilicitude, porque eu acho que houve um assassinato, acho de uma forma involuntária, de algumas pessoas ou de uma pessoa, e foram 3 pessoas. Aí colocava-se a questão, quem responde por esses atos? Primeiro porque, à luz da Constituição da República, não encontra enquadramento, mas há uma autorização, de forma verbal, que essas pessoas possam atuar, mas que no meio disso também vão criando danos às famílias, voluntário ou não, mas vão criando danos. Desculpa lá. Eu queria que o deputado respondesse. As pessoas que foram assassinadas são brigadistas do recenseamento eleitoral, elemento de educação civil. Primeiro, as pessoas já estavam capturadas. Amarraram, julgaram a eles e disseram que vocês estão a mentir. Mataram a paus. Essas paus já estavam imobilizadas. Por que não entregaram a quem de direito? Por que não entregaram a quem de direito? Aquele é um grupo de criminosos. Os Namparamas. Não sei se não parar, mas ou são chamados de antigos combatentes de grupos locais. Mas seja como for, aquele grupo tem que ser identificado e aquele grupo tem que ser responsabilizado. Não se pode admitir aquilo. Depois de amarrar a pessoa, você carrega, vai com ele a uma distância. Qual é a diferença que existe entre aquilo que aqueles fizeram e aquilo que o meu povo em Maluana fez contra os polícias ladrões que saíram de Maputo e iam propagado? Até hoje há pessoas na manhã que não estão nas suas casas, estão a fugir. Porque o governo diz que ninguém pode fazer justiça com suas próprias mãos. Enquanto as pessoas roubaram bois. Agora, esses que estavam fazendo educação cívica, mandados pelo Estado, foram mortos. O Estado não pode fazer nada contra aqueles. Por quê? É o seguinte, desculpe, é que eu não sei, nós temos sempre dito que as eleições aqui nem deviam acontecer. O que aconteceu ali é mais uma vez para batizar as eleições de sangue. Ocorreu nas últimas eleições gerais, durante as campanhas. Houve sangue. E vimos como que está hoje o país. Agora estamos a iniciar para constituir uma nova governação. Tinha que iniciar novamente com banho de sangue. Então, quer dizer, é isso. É aquilo que nós estamos a querer aqui. Obrigado, Pelé. Vamos fechar mesmo. Eu queria fechar. Eu, principalmente, nunca concordei com esta força local, porque estamos a abrir precedentes. No futuro vamos ter mais mais um DDR, uma indemnização que temos que fazer essas pessoas. E nós sabemos quantos são e qual é o projeto. Não sei se é o projeto do presidente Inhusse em instalar Cabo Delgado um país independente. Mas em termos de conversar com insurgentes, eu acho que em nenhum país do mundo acabou-se uma guerrilha sem nenhuma negociação. E se for já olhar a geopolítica mundial, dificilmente se acaba com terrorismo, com guerrilha, sem um diálogo acertado. E não podemos ir a uma negociação já com o propósito de pensar que eles vão exigir isso ou aquilo outro. Temos que ir. A morte de um moçambicano deve constituir um problema para qualquer um de nós. Aonde encontrar o Estado? Aonde o Estado vai encontrar essas pessoas, os números para poder falar com eles? Quando na libertação de uma missionária da Igreja Católica, algumas pessoas do Exército foram negociar com quem tinha sequestrado a missionária da Igreja Católica. Como é que os polícias... Recentemente, os insurgentes ficaram uma semana na sede do distrito de Kisanga. Ficaram lá, saíram quando quiseram. Está escrito no Jornal Savana. A paz que nós temos é fruto da negociação. Quando o tempo chegou, nessa altura, foram buscar, sabiam onde iam encontrar as pessoas que faziam parte da RN. Hoje a Renam. Mas para terminar, eu ouvi o ministro Maleana falar de uma lei sobre a nova, vão se criar uma lei da polícia, Cernic, sei lá das quantas. E eu fiquei me questionando, será que Cabo Delgado nós precisamos de uma nova lei para a polícia, para o exército trabalhar, ou precisamos de condições? Sim. Porque o que falta para os nossos soldados, eu volto a repetir, não sei se os meus pares de painel viram, numa das chacinas dos terroristas, vi nossos soldados usavam sapatilhas, Nike, porque não tinham equipamento. Nem comida não tem, nem salários não tem. Agora, se a lei vai mudar ou deixa de mudar, se nem com esta lei
vigente, não consegue dar em comida, não consegue dar dignidade aos nossos militares. Se fores a conversar com os nossos militares, os ruandeses vivem melhor do que os nossos militares. Os da SADC têm melhores condições que os nossos. Quem vai combater com dignidade? Se deixou família aqui no Maputo, em Nhambane, em Gaza, e a mulher vai ligar salário, ele vai dizer que há 2 meses que não recebe. Obrigado ao Ospalembe pela sua presença. Dr. Pangai, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. João Massano, muito obrigado pela sua presença. Dr. Mechanco, muito obrigado pela sua presença. E desta forma, colocamos o ponto final da presente edição com a promessa de voltarmos no próximo domingo com mais temas que marcaram a atualidade, que marcam a atualidade nacional. A todos que nos acompanharam, um feliz domingo. Boa noite. Até a próxima.